Iniciar a gravação. Então, vamos lá. Pessoal, boa tarde para vocês novamente. Como a gente tinha comentado na semana anterior, para a gente não ficar só nessa parte de modelagem de dados, ver os conceitos de orientação a objetos, e a gente continuar trabalhando com o console, que era no mesmo formato que a gente estava utilizando na linguagem C, a gente tinha combinado de essa semana começar já a montar as janelinhas. Eu acho que daí vocês dão uma animada também, né? De conseguir elaborar as interfaces que o usuário do sistema vai interagir com o projeto de vocês. Tá bem? Eu vou começar então do basicão aqui, vou criar uma tela inicial, que vai ser a nossa tela principal, e a gente vai vendo alguns detalhes. Tudo bem? Na verdade, eu fiz errado. Eu preciso compartilhar minha tela toda com vocês, que a gente vai mexer com algumas opções. Então, vamos lá. Eu vou para a tela do NetBeans, não vou conseguir ver aqui por uns momentos, mas eu vou retornando para ver se vocês têm alguma dúvida, ok? E para quem tiver com áudio aí, se precisar, só me parar que eu volto para cá. Também eu acho que hoje o professor Rafael não vai cortar o meu áudio, não. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu só retomar, né, o que nós temos no projeto até o momento. Então, nós criamos o nosso projeto piloto e nós definimos dentro desse projeto 4 classes, tudo bem? E 3 dessas classes representam os dados que nós queremos armazenar no sistema. Então, nós temos o endereço, que tem uma ligação com o dono, e depois uma classe animal, que tem ligação com o dono também, ok? Essa classe projeto piloto, se vocês perceberem, tem o mesmo nome do projeto, é a classe que contém a main, que é a partir de onde a gente estava executando o nosso projeto para fazer a interação com o usuário através do console. Tudo bem? Como nós vamos começar a implementar as nossas interfaces, as nossas telinhas? Antes de qualquer coisa, queria mostrar para vocês como que a gente pode organizar o nosso projeto. Tudo bem? Para as nossas classes não ficarem todas bagunçadas e misturadas no projeto. Existe um padrão de separação de pacotinhos chamado MVC, que ele vem do inglês, que significa o M é model, que são os modelos, são os dados que nós utilizamos para armazenamento de informações no projeto. Então, M, que é o model, V é a view, ou seja, todas as classes que representam interfaces de interação com o usuário vão ficar nesse pacotinho. E nós temos também o C, que é de control, ou controller. Tudo bem? Então, nós conseguimos dividir o nosso projeto em 3, não necessariamente só nesses 3, mas de uma forma básica, em 3 pacotinhos diferentes, onde, dentro do modelo, ou chamado ainda de entidades, a gente vai colocar essas classes que nós criamos para representar dados. Depois nós criamos um outro pacotinho, que é onde vão ficar todas as classes que representam as telas de interação com o usuário. E depois temos também um terceiro pacotinho chamado de controller, que vai fazer a ligação das telas com os nossos modelos. Ou seja, quando a gente clicar, por exemplo, no botãozinho cadastrar, ele precisa pegar os dados que o usuário digitou e preencher, por exemplo, o nosso endereço, ou o dono, ou o animal. E o controle, ele é responsável por fazer essa ligação. Tudo bem? Implementar as lógicas, aí todos os esquemas que a gente precisa tratar para que o sistema funcione de fato, a gente vai colocar nas nossas classes controllers, que vão estar dentro do nosso pacotinho controle. Tudo bem? Então, antes da gente começar a criar de fato as nossas interfaces, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu projeto piloto, né, nós temos uma pastinha que tem o nome de Source Packages, ou seja, são os pacotinhos do nosso código-fonte. Eu vou clicar com o botão direito aqui e ele mostra um conjunto de opções para mim. Em New, eu consigo criar um Java Package ou um pacote Java. Eu vou criar então o primeiro, que eu vou chamar de modelo. Tudo bem? Então, eu tenho o nome do meu pacote, ele está dentro do meu projeto piloto, dentro da pastinha Source Packages. Eu já vou finalizar. Tudo bem? Eu vou criar primeiro os pacotinhos e daí depois a gente começa a colocar as nossas classes no pacote apropriado. Perdão. Vou criar então outro pacote de novo, botão direito, New, Java Package, e vou chamar de
Interfaces. Interface não vai dar, vou chamar... Esse interface, na verdade, é uma palavrinha reservada do Java. Então, não posso criar um pacote com esse nome. Eu vou chamar de telas. Tudo bem? Que vai ser... Poderia utilizar o próprio padrão do MVC. O meu modelo seria model. O meu V seria o view, né? Mas eu vou chamar aqui de telas. Só para ficar separadinho. Finalizei. E já tenho aqui os dois, né? Modelo e telas. E por último, eu vou criar também um outro Java Package que eu vou chamar de control. Tudo bem? Então, aqui, se vocês derem uma olhadinha aqui do lado, nós temos os 3 pacotinhos criados. Ok? Deixa eu voltar para ver se vocês têm. Oi, Caio. Oi, Samira. Sem dúvidas, né? Então, vou voltar aqui de novo. Epa, aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou relocalizar, na verdade, modificar a localização dessas minhas 3 classes. Animal, dono e endereço. Só vou clicar animal, segurei ela e vou arrastar para dentro do meu modelo. Ele vai pedir para mim, olha, você está movendo uma classe. Tudo bem? Dentro do seu projeto piloto. Para o pacote modelo. A gente costuma refatorar pelo seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou refatorar só para vocês verem a diferença. Olha só, a minha classe endereço, que ainda está no meu pacotinho projeto piloto, se a gente olhar o package dele aqui, que é a primeira coisa que a gente define na classe, ele tá, olha, package, projeto piloto. Eu vou abrir agora a minha classe animal. Percebam agora que, olha só, o pacote mudou. Por quê? Justamente porque a gente colocou ele num pacote diferente. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa com o dono e vou mostrar para vocês, olha, quer refatorar? Não. Na verdade, ele nem vai deixar, né? Necessariamente eu preciso refatorar. Então, ele faz um refatorar e cadê? Quem que foi para cá? Foi o dono. Pronto, já mudou também o pacote. Ele já muda automaticamente para mim. E, por fim, o endereço vai para modelo também e a gente faz uma refatoração. Até aqui tudo bem, pessoal? A gente nós não fizemos nada diferente por enquanto, a gente só está organizando as nossas classes dentro dos pacotinhos. Maravilha. Aí agora a gente começa então de fato a criar as nossas interfaces gráficas. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, se eu vou criar uma interface gráfica e eu já criei os pacotinhos todos separados, agora eu vou começar a trabalhar com conteúdos ou com classes dentro desse meu pacotinho telas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o meu pacotinho tela. Ele está sendo mostrado como cinza porque nós não temos nenhuma classe ainda dentro dela. Ok? E o que eu vou fazer aqui? Vocês vão ver que é muito tranquilo. Vou clicar com o botão direito. Novamente, eu quero criar alguma coisa nova aqui dentro. Anteriormente, a gente estava escolhendo sempre esse Java Class, tudo bem? É uma classe Java, que foi até a forma como a gente fez para criar as nossas classes endereço, animal e dono. Só que agora a gente vai querer trabalhar com interfaces, tudo bem? E o que a gente vai fazer aqui? Como eu quero criar uma janela principal, que vai ser toda a janela principal do meu sistema mesmo, eu vou começar criando aqui um JFrame Form, ou né, o JFrame Form. O que vem a ser isso? Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que, como nós estamos agora no mundo orientado a objetos, tudo que a gente cria em Java, ou qualquer outra linguagem orientada a objetos também, eles são representações de objetos. Tudo bem? Então, dentro da própria linguagem, nós já temos recursos, nós temos classes que representam uma janela, um botão, um campo de texto, um label, que na verdade é um rótulozinho. Se vocês derem uma olhadinha nessa própria janela aqui do NetBeans, nós temos uma janela elaborada. E vamos identificar dentro dessa janelinha o que nós temos de componente. Tudo bem? Então, deixa eu até fazer de novo, olha só. Se a gente fosse analisar até mesmo a tela do ambiente de desenvolvimento do NetBeans, ele é composto pelo quê? Eu tenho uma janela que engloba todos os componentes,
Aqui dentro eu consigo identificar vários botões, tudo bem? Que tem os iconezinhos. Eu tenho um esquema de menu aqui em cima, que é chamado de menu bar, é uma barra de menu. Dentro dessa barra de menu, nós temos vários itens, né? Menuzinhos que tem os subitens ainda, um item de menu. Tem ainda outros que abrem em outras, como se fosse uma hierarquia, né? De menu. Eu tenho um menu principal, que tem várias opções. Dentro de cada uma dessas opções, eu tenho vários itens. E um item específico ainda pode abrir outros. Tá claro isso para vocês? Deixa eu voltar. Tudo bem? Maravilha. Então, quando eu falo para vocês que a gente vai criar uma janela principal, o que eu tô querendo dizer? Que nós vamos criar a estrutura dessa janelona aqui. Tudo bem? E dentro dessa estrutura, que é chamado de J-frame, né? É um frame, nós conseguimos começar a montar. Então, eu quero um menuzinho, eu consigo colocar. Eu quero um botão também, eu consigo colocar. E a gente começa, parece até aqueles bloquinhos de montar. A gente pega um bloquinho que nós queremos, adicionamos na janela. Queremos outro bloquinho, adicionamos na janela. Tudo bem? Então, para começar, novamente, vou clicar com o botão direito dentro do meu pacote, vou em New e eu vou criar primeiro um J-frame form, que, novamente, é a estrutura geral da nossa janela. Prontinho. E a gente precisa dar um nome para essa classe, que eu vou chamar aqui de tela principal, só para eu saber que é justamente a minha tela principal. Se vocês derem uma olhadinha, olha, eu estou dentro do projeto piloto. Qual a localização da minha pasta? Está dentro do pacote de código-fonte, o meu source packages. E qual o pacotinho? Em tela. E vou finalizar. Olha só, aí tá um pouquinho diferente, né? Do que a gente estava acostumado. Geralmente a gente abria e tinha várias codificações. Agora, o NetBeans possibilita que a gente trabalhe no esquema de clique e arrasta. Tudo bem? Só que, detalhe, né? A gente vai codificar algumas coisas também. Se vocês perceberem, foi aberto pra gente como se fosse uma janelinha interna. Tudo bem? Deixa eu voltar no animal para vocês verem a diferença. Aqui eu tenho, né, o source, que a gente nem percebia essa barrinha aqui em cima. O source, um histórico também, que seria um histórico do que a gente foi fazendo de modificação. Quando nós estamos trabalhando com classes que representam visualizações, né, interfaces gráficas, agora a gente tem um pouquinho diferente. Nós temos o source, que continua sendo uma codificação, né, tem a codificação aqui, e nós temos o design. Quando nós estamos nessa opção de design, dê uma olhadinha aqui do lado. Nós temos outras opções também, que é a nossa paleta de componentes. Deixa eu fechar só para mostrar para vocês o que nós temos. Nós temos, né, nós estamos trabalhando com um pacote de classes que tem o nome de Swing. Tudo bem? E dentre esses componentes que nós podemos utilizar, nós temos, olha, containers. Vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá bem? Nós temos um painelzinho que nós podemos utilizar. Nós temos, posso utilizar como se fosse duas colunas, que é o split pane. Um toolbar, internal frame. A gente vai vendo isso ao longo das nossas elaborações, né? Conforme a nossa necessidade. O que a gente vai acabar utilizando bastante são os controles que nós temos. O label, que é o rótulo, nós temos um button, que é o botão, nós temos o toggle button, que é o botão que a gente pode colocar como liga e desliga, um checkbox, que é o que a gente pode marcar, e dentro de um conjunto, várias opções, um radio button. A gente vai vendo isso também, pessoal, não fiquem desesperados não, só para mostrar para vocês qual que é o esquema de elaboração. Combo box, list, text field, que é um campo de texto, text area, que é um campo de texto maior, é uma área maior, password field, que é um campo de senha, ou seja, quando a gente começa a digitar naquele campo, os caracteres não são exibidos.
Tudo bem? Um campinho de texto mesmo. Spinner, que é quando a gente tem valores numéricos que pode clicar para cima para aumentar ou para baixo para diminuir. Enfim, tem vários, tabela, várias coisas. E nós temos também, que vai ser bastante utilizado, os nossos menus. Eu tenho um menu bar, que é justamente essa barrinha aqui em cima. Dentro do menu bar eu posso colocar um menu, depois menu item como checkbox ou como radio button, mas a gente vai fazendo isso com o tempo, tudo bem? Conforme a nossa necessidade. Até aqui tudo bem? Tô vomitando tanto de coisa, né? Tranquilo, pessoal? Boa tarde, Rafa. Bom, Maravilha, então. Então, olha só. Nós temos aqui esse quadradinho que tá cinza, né? Todo solitário aqui, nós não temos componente nenhum. É o que representa a nossa janela. Tudo bem? É o que seria uma estrutura da nossa janela aqui. Só que, por enquanto, nós não temos nada dentro dessa janela. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer algumas operações. Deixa eu só mostrar para vocês como que a gente muda as propriedades de cada um dos componentes. Tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, eu quero modificar a cor dessa minha janelinha. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso garantir que esse meu componente está selecionado. Então, cliquei aqui. Deixa eu clicar para fora, se vocês verem, olha que fica diferente. A minha janela não está selecionada e cliquei em cima dela, agora está selecionada. Se não tiver selecionada, olha o que aparece desse ladinho aqui. Não tem nada para mostrar de propriedades. Por quê? Porque ele não está identificando qual que é o componente que eu quero modificar. Se eu clicar, ele já apresenta para mim várias opções. E aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir, tá? Diminuir e aumentar esse aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês. Nós temos várias opções aqui. Tudo bem, pessoal? A gente não consegue esgotar todas as opções. Aí a gente vai até vendo pelas necessidades que vão surgindo. Mas supondo, né? Eu quero modificar a cor de fundo aqui da minha janela. Se eu for olhando, né, nas propriedades, eu tenho, olha, o Default Close Operation, ou seja, quando nessa minha janelinha eu clicar no botãozinho do xizinho, o que eu quero que aconteça? Aí ele apresenta opções para mim, olha, não faça nada, esconde a janela. Um dispose é como se fosse, se eu não me engano, meio que esconde, né, a nossa janela. Ou então, eu quero que quando clicar ali no fechar, realmente exit on close, né? Eu vou fechar, eu vou finalizar o meu programa. Posso colocar um título também para minha tela principal. Vou colocar aqui que é o meu sistema Pet Shop, que é o que a gente está fazendo. Depois, outras propriedades, né? Olha, vai estar sempre no topo, ou seja, quando abrir a minha janela vai estar sempre fixada aqui no topinho da janela. E vamos lá, eu tenho aqui uma opção que tem o nome de, olha, qual que é a minha opção? A minha propriedade. Background, ou seja, é a cor de fundo. Só para vocês verem, pessoal, que assim é muito tranquilinho. A gente vai procurando e verificando as opções que tenho aqui e ele já me dá também uns recursos para que eu não precise fazer nada decorado. Ele tem as opções aqui, então no meu background. E se vocês perceberem, tem um botãozinho pequenininho aqui. Deixa eu colocar pra cá, deixa eu ver se... Aí, mas tá no mesmo tamanho, não vai adiantar nada, né? Mas só pra ficar um pouquinho maior. O meu background, ele tá marcado com uma certa cor, que é meio que um cinzinha. E se eu clicar nesses 3 pontinhos aqui do botãozinho, ele abre outra janelinha pra mim. Olha, tem uma paleta de cores. Deixa eu colocar um verdinho aqui. Quero um verdinho um pouquinho mais forte. Pessoal, já tô adiantando pra vocês que nessa coisa de design aí eu não sou boa, tá? E não modificou, né? Enfim, eu vou colocar pra rodar pra ver se aparece a nossa coisinha. Eu acho que a gente tem que adicionar um painel aqui. Bem, mas deixa eu colocar já um menuzinho, né, pra gente ver funcionando. E, pessoal, aí vocês precisam até atiçar a curiosidade de vocês, tudo bem? Nós temos várias opções aqui, posso ir descendo, deixa eu ver se tem...
Tem o size aqui também. Ah, quero modificar o tamanho. Quero, por exemplo, de, sei lá, de 600 por 400 a dimensão da minha janela. Ok. Eu vou colocar para executar só para vocês verem. Então, dentro da minha tela principal, deixa eu só mostrar o código para vocês também. Todas as modificações que a gente vai realizando nas nossas propriedades, na verdade, é uma codificação que está sendo gerada. Só que já está sendo gerada de forma automática para a gente. Se eu for aqui, nessa minha mesma classe, no meu source, vocês vão ver que tem uma codificação para isso. Olha só o nome do meu JFrame, né, que é a tela principal. Nós temos uma relação de extensão, a gente já vai ver isso, que é uma relação de herança. Eu estou dizendo que a minha tela principal, ela vai se comportar como uma especialização, como um tipo específico de um objeto que já está criado dentro do meu pacote padrão do Java, da codificação padrão. Tudo bem? E quem é essa classe? É a minha classe JFrame, que foi definido dentro do pacote Swing, dentro do pacote JavaX ou Javax aqui. Tudo bem? Temos um construtor que chama um outro método que tem esse nome, initComponents. Tudo bem? E olha só, nós temos uma main aqui. Ok? Geralmente quando nós temos o JFrame, ele já cria pra gente uma main que é a partir dele que nós vamos começar a executar a nossa tela principal. Tudo bem? Deixa eu colocar para executar. Como nós temos dentro do pacote duas mains, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito nessa minha tela principal e tem uma opção aqui que é Run File, que é o Shift F6. Para quê? Para ele executar essa classe para mim e não a outra. Tudo bem? Olha só a nossa janelinha. Não ficou mesmo com o fundo. Acho que nós precisamos definir um painel aqui dentro. Já fazemos isso. Tudo bem? Então, é aqui que nós vamos começar então a elaborar. Eu vou começar a colocar uns menuzinhos ali. Então, vamos voltar para o nosso design. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo, pessoal, até aqui? Esse esquema de clique arrasta, aquela paletinha nossa, tanto de componentes quanto de configurações, eu acho que facilita bastante. Mas não, se eu quiser, por exemplo, eu prefiro trabalhar com codificação. Na minha época era tudo na raça. A gente tinha que saber quais eram os componentes, colocar um dentro do outro. Mas se tem esses recursos para facilitar, né, nós podemos utilizar. Isso é um detalhe. Existe também uma outra forma de a gente elaborar as nossas interfaces gráficas, que é um conjunto diferente de classes, que é o JavaFX, que utiliza arquivos fxml para representar as interfaces. Tudo bem? Um pouquinho mais para frente eu até mostro para vocês. Ele é um pouco mais atual, né? Eu acho que o design fica um pouquinho mais bonitinho, mas os componentes são os mesmos. Ok? Então, vamos voltar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Do que vocês tinham imaginado para o projeto de vocês, dei uma conversinha, né? Só para ver se eu sigo esse caminho mesmo. Vocês estavam pensando em elaborar interfaces utilizando menus mesmo, ou botões? O que vocês tinham imaginado? Para eu não ficar viciada aqui na minha cabeça, achando que todo mundo vai pensar como eu, né? Como eu falei para vocês que eu não sou muito boa nessa coisa de design, aí eu vou sempre para os quadradinhos. Bem, vocês não estão querendo falar muito, né? Ah, galera, ó, apareceu aí. Menu. Obrigada, Camila. Então, a gente vai ver os botõezinhos também, porque deixa eu só explicar a diferença para vocês, né? Nós podemos ter uma interface onde, eu vou voltar no NetBeans só para mostrar para vocês, onde a minha janela principal tem os menuzinhos aqui em cima e a gente vai entrando nas operações que nós queremos realizar dentro do projeto. Uma outra possibilidade seria, ao invés de utilizar esse menuzinho, a gente podia ter vários botões, como se fossem esses botõezinhos aqui da minha barrinha de ferramentas,
na tela, um botão para falar, por exemplo, cadastrar dono, cadastrar animal. Tudo bem? Mas só para mostrar para vocês, então, eu vou colocar os meus menuzinhos. Tudo bem? Então, qual que é o passo que eu preciso fazer? A primeira coisa, se eu quero adicionar alguma coisa na minha janela, eu preciso, antes de qualquer coisa, identificar o que eu quero colocar, certo? Como nós vamos trabalhar com o menu, tem dentro da minha paleta um swing menus, ou seja, todas as opções de menu vão estar aqui dentro. Vou abrir ele e inicialmente eu vou criar, clicar e arrastar mesmo, um menu bar, ou seja, uma barrinha de menu. Exatamente o que a gente tem aqui em cima no NetBeans. Deixa eu clicar e arrastar para vocês verem que cliquei e arrastei. Pronto. Tudo bem? E ele já vem como se fosse com um padrãozinho aqui, olha, eu tenho duas opções dentro do meu menu, um File e Edit, mas eu vou mudar isso. Eu vou deixar, no nosso caso, nós temos cadastro, depois a gente pode fazer edição, listagem, eu vou separar no seguinte formato. Pessoal, isso não é fixo, tá bem? Vocês podem fazer aí, utilizem a criatividade de vocês. Novamente, como eu sou quadradinho aqui, né, eu vou pensar nos quadradinhos. Eu vou dizer que no meu projeto, no caso da Pet Shop lá da Lili, eu vou ter as opções de cadastro, tudo bem? Eu vou ter uma opção também de, não sei, de editar, deixa eu deixar tudo no mesmo formato, cadastrar, editar, tudo bem? E eu quero um outro, eu vou pegar, então olha só, nesse caso eu tenho dois menus diferentes, mas eu quero mais um. O que eu vou fazer então? Dentro do meu swing menus, eu tenho a opção de menuzinho. Menu é o que vai dentro da barra de menu. São essas opções aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui de novo, arrastar para cá. Tudo bem? Ele já, olha, tem um menuzinho aqui, 3, mas eu vou dar duplo clique e vou dizer que olha, eu posso listar também. Tudo bem? E vou adicionar outro ainda. Vou colocar como se fosse o informações. Informações, a gente pode dar informações do projeto. Tudo bem? Joyce, mas eu preciso de menos ou mais menuzinhos. Pessoal, não tem problema. Tudo bem? A gente vai elaborando a nossa interface conforme a nossa necessidade. Outro detalhe também, deixa eu só puxar um pouquinho para cima aqui a minha barrinha. O que nós podemos fazer também? Uma outra forma, por exemplo, de modificar o texto que está dentro do meu menu. Eu posso selecionar, então percebam que agora a gente tem várias coisas que podem ser selecionadas. A janela como um todo, tudo bem? Olha só, tem um laranjinha aqui, né? Olha, é o J-Frame, ok? Outra forma também de selecionar os componentes, se vocês derem uma olhadinha aqui, embaixo dos nossos arquivos do projeto, eu tenho uma outra janelinha. E olha o que ele está dizendo para mim. Eu tenho um form, tela principal, que é a minha classe inteira. Dentro dela eu tenho um J-Frame, que é o quê? É como se fosse a estrutura, né? Na verdade é a própria tela principal. Tudo bem? Ah, se eu não conseguir selecionar o que eu quero, eu posso selecionar através daqui. Então, meu J-Frame, ele mostra aqui do lado as propriedades da janela. Depois, eu tenho, daí são os nomezinhos das classes, o JMenuBar, que é o quê? A minha barrinha no topinho, a minha barra de menus. Tudo bem? Então, se eu selecionar tanto aqui quanto aqui, ele vai mostrar aqui para mim as propriedades da minha barrinha do menu. Tudo bem? E dentro, vocês percebem que, se a gente olhar a hierarquia, aqui nós temos menus dentro da barra de menu, e essa minha barra de menu está dentro da janela. Olha a hierarquia aqui. Tudo bem? E nós temos, então, o que seria o menu 1, que é o cadastrar. Olha o texto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Precisava de uma tela maior, né? O texto eu posso modificar tanto dando duplo clique aqui, ou ainda selecionando aquele componente e nas propriedades eu tenho aqui, olha, o texto. Qual é o texto? Cadastrar. Vou colocar só outra coisa para vocês verem. Cadastrar
ha, ha, ha. Percebam que o que eu mudei aqui foi visto aqui em cima. Então, duas formas de alterar, duas formas diferentes, né, de fazer a mesma coisa. Mas eu quero só cadastrar mesmo. Então, opa, só cadastrar. Tudo bem? Até aqui, deixa eu salvar. Eu vou colocar só para executar para vocês verem o que realmente está acontecendo, né? Opa, eu coloquei para executar, ele está pegando a nossa classe padrão. Então, vamos lá. Eu vou de novo clicar com o botão direito e Run File, para ele rodar esse arquivo. E nós estamos começando então, né? A nossa janela tem um título e dentro dele eu tenho agora 4 opções diferentes no meu menu bar. Ou seja, na minha barrinha de menu, nós temos 4 opções diferentes. Tudo bem? Até aqui? Só que tá faltando ainda, né? Cadastrar. Cadastrar o quê? Aqui no nosso cadastro, nós podemos adicionar, então, cadastro de dono ou cadastro de animal. O mesmo esquema que nós temos, deixa eu fechar, aqui no meu file, né? Do NetBeans. Por exemplo, deixa eu colocar mais para cá. Run Project, Test Project, Build Project. Então, dentro de cada um desses itens de menu, a gente pode colocar, dentro de cada menu, nós podemos adicionar uns itens específicos. Certo? Vamos fazer isso então, que daí a gente já consegue ter uma tela principal. Bem, o que eu vou fazer então? Vou abaixar de novo aqui, só para a gente identificar os nossos componentes. Eu ainda estou editando o meu menuzinho. Tudo bem? Então, nós criamos, deixa eu abrir aqui também. Nós adicionamos primeiro um menu bar, que é a barrinha de menu. Dentro do menu bar, nós adicionamos os nossos menus diferentes, que seriam cadastrar, editar, listar e informações. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Dentro de cada um desses menus, eu vou adicionar um menu item. É um item de menu. Novamente, cliquei, arrastei. Só que agora, pessoal, eu preciso identificar onde que eu quero soltar, né? Olha, no cadastrar, ou no editar, ou no listar, ou no informações. Vou adicionar primeiro no cadastrar. Tudo bem? Tá fixo aqui, pessoal, mas ele não fica fixo quando a gente coloca para executar. Ele só tá mostrando, olha, você quer configurar, então, esse seu item de menu do cadastrar? Quero. Deixa eu mudar o nome. O cadastrar é cadastrar dono. Tudo bem? Só que eu quero outro ainda. De novo, cliquei aqui e vou dentro de cadastrar. Além de dono, eu... Ai, meu Deus. Não tá indo... deixa eu ir do outro jeito, então. Menu item 2, eu vou nas propriedades. Nas propriedades, no texto, eu vou modificar, então, que é cadastrar animal. Tudo bem? Vou colocar para executar novamente, só pra gente ver como é que tá ficando. Ai, tô errando toda hora nisso, pessoal. Deixa eu só fazer o seguinte. Novamente, Run File. Eu não quero rodar a main que estava antes. Parece que não mudou nada, mas se eu clicar no cadastrar, agora eu tenho cadastrar dono e cadastrar animal. Tudo bem? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso editar, listar, informações nem precisa, né? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Vou abaixar aqui um pouquinho. Vou clicar aqui no meu menu item. Vou colocar no editar. E no editar... Não tá dando. Pessoal, tá... Só porque eu mostrei pra vocês que dava, enfim, né? Vou nas propriedades mesmo. Vou botar aqui e nas minhas propriedades no texto, eu quero editar dono. Vou adicionar outro menu item em editar e vai ser o texto animal. Tudo bem? E a mesma coisa para... Na verdade, dava para fazer o listar junto com o editar, né? Mas enfim, a gente pode ir vendo depois também. Só para a gente ver acontecendo. Dentro do listar, eu vou adicionar um item, que vai ser o listar donos
e vou adicionar outro menu item dentro de listar, que vai ser o listar animais. Tudo bem? Novamente, vou colocar para executar. E nós temos, então, cadastrar dono animal, editar dono ou animal, listar dono ou animal e informações que a gente não tem nenhum como se fosse menuzinhos, né? Submenu aqui dentro. Certo até aqui? Deixa eu voltar. Maravilha. Então, o que a gente precisa... Eu juro pra vocês que depois dessa eu paro de falar, porque parece que é pouca coisa, mas são várias coisas, vários detalhes, né, que a gente vai montando. Só pra gente ver de fato alguma tela de interação com o usuário, eu vou fazer o seguinte. Nessa janelinha que nós estamos trabalhando, além de ter um menuzinho aqui com as opções, né, de cadastrar, editar, listar, eu vou montar como se fosse um formulário aqui, só para mostrar para vocês os componentes que nós temos. Tudo bem? Então, o que eu preciso pensar inicialmente? Eu tenho a minha janela como o conjunto, né, de todos os componentes da minha janela. Quando eu quero montar como se fosse painéis que são... Deixa eu ver qual forma que eu posso explicar melhor para vocês. É como se fosse um conjuntinho, uma área. Eu tenho áreas diferentes dentro da minha janela. Tudo bem? Nós temos um componente que está dentro do meu Swing Containers, que tem o nome de Panel. É um painel. Tudo bem? Então, a nossa janela como um todo, né? Toda ela é composta as nossas barrinhas de menus e depois ela tem uma área que nós podemos fazer uma composição de vários painéisinhos ou painéisões também, né? Aí depende da necessidade. Inicialmente, eu vou criar um único painel para preencher toda essa área abaixo do menu, da minha barrinha de menu. Então, novamente, cliquei aqui, posso ir no clique arrasta ou simplesmente, né? Clico e clico aqui. Tudo bem? E olha só, ele está mostrando para mim que dentro dessa área que está vazia aqui, da minha janela, que é um frame, eu estou colocando um painel. E eu consigo dimensionar qual é o tamanho desse meu painel, utilizando o mouse mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o meu painelzinho. Eita, de novo, selecionei e preenchendo praticamente tudo, né, da minha janela, aqui até aqui embaixo. Se a gente colocar para executar, vocês vão ver que parece que não tem nada, né, Deixa... Ai, Laia, novamente fiz a mesma coisa, perdão, gente. Run file. Parece que não aconteceu nada, mas na verdade eu tenho um painel onde eu consigo colocar componentes aqui dentro. Tudo bem? Então, vou fechar aqui, vou aumentar só um pouquinho, que eu acho que agora a gente consegue modificar a cor. Tô com o meu painel selecionado, deixa eu diminuir isso aqui. Eu acho que agora a gente consegue. Deixa eu modificar a cor então, com verdinho de novo, né? E aqui, agora vai. Run file. Prontinho, olha. A gente pode aumentar a janela, diminuir, minimizar ou ainda fechar. Tudo bem? E vocês perceberam que esses detalhes, deixa eu rodar de novo para mostrar isso para vocês. Esses detalhes de, olha, quando eu clico aqui, ele já consegue abrir um menu. Quando eu faço o minimizar, ou o maximizar, ou fechar, essas opções, na verdade, essas operações já estão definidas. E onde elas estão definidas? Eu vou voltar um pouquinho no source aqui. Cadê? Uma codificação. É justamente por essa relação de extensão, que é chamado de relação de herança. Tudo bem? A nossa tela principal, essa nossa classe, ela está se comportando conforme as características de uma classe que já estava definida. Tudo bem? Olha só o ganho que nós temos, né? Não precisa ficar reinventando a roda. A gente pode utilizar os componentes, as classes que já estão disponíveis para gente. Tudo bem? Não, nossa, e tem um monte, pessoal. A gente já está utilizando vários, né? Vamos lá, então.
Só pra gente finalizar aqui, pra gente montar um formuláriozinho que seja simplesinho mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Quando a gente tá falando de formulário, nós precisamos... Deixa eu ver se eu consigo... vou aumentar a tela aqui, mais fácil, né? 800... Não precisa ser tudo isso. Enfim. Dentro desse meu painel, que eu acabei de criar dentro da minha janela, eu vou colocar outros componentes também. Nesse caso, eu vou trabalhar com a minha paleta aqui de... Não são menus mais. São os meus controles. Tudo bem? E o que eu vou fazer? Quando a gente pensa num formulário... Deixa eu abrir... Só vou... Rapidinho, pessoal. É um formulário. Um exemplo aleatório, pessoal, da internet mesmo. Deixa eu compartilhar com vocês. Uma guia, formulário, compartilhar. Olha só. Deixa eu abrir maior, né? Vai ser aqui mesmo. Rapidinho, só pra gente dar uma analisada. Quando nós pensamos em um formulário, onde o nosso usuário vai fornecer alguns dados, por exemplo, quando eu quero cadastrar um dono, ele precisa dar para mim o nome, o endereço, o CPF, o RG e outros dados. E a gente já pensa, né, no que, olha, eu preciso de um título para indicar para o usuário o que eu espero que ele coloque no campo. E na frente, geralmente na frente, nós temos um campinho de texto onde o usuário pode digitar alguma coisa. Tudo bem? Além disso, a gente tem uma lista desses elementos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nome, tem um campinho para ele preencher o nome. Depois, RG, tem um campinho para ele preencher o RG. Depois tem o endereço, tem o campo para ele preencher o endereço, o número e assim por diante. E por fim, nós temos também um botãozinho para indicar o que? Olha, o usuário digitou todos os dados e agora pode pegar esses dados que eu forneci e cadastrar no sistema. Tudo bem? Antes de a gente realmente cadastrar os dados do usuário, a gente precisa elaborar qual que vai ser o esquema da nossa tela. Ou seja, nós precisamos de título, campo de texto, título, campo de texto, título, campo de texto e uns botõezinhos. Deixa eu voltar agora no compartilhamento de tela, que é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, se o meu dono precisa preencher com o nome, só para a gente ver um exemplo, nós temos aqui dentro desse meu Swing Controls, que são os controles do pacote Swing, eu tenho um componente que chama Label, que na verdade são rótulos. Tudo bem? Rótulos é como se fosse palavras que a gente pode colocar fixo na tela. Ele recebe também, eu poderia colocar uma imagem. Tudo bem? Só que é um componente que o usuário acaba não interagindo diretamente para fornecer alguma informação para o nosso usuário. Deixa eu colocar aqui que é mais fácil mostrar para vocês, né? Então, ele já apresentou, olha, é um label 1. O que eu vou fazer? Se eu quero que o usuário digite o nome, então, no texto desse label, eu vou colocar aqui que é nome. Tudo bem? Só que nós temos também, olha, a fonte. Vou clicar nos 3 botõezinhos. Eu posso modificar qual é o tipo de fonte que eu quero. Eu tô com poucas opções aqui, né? Enfim, posso também, eu quero em negrito, ou itálico, ou ainda negrito e itálico. Eu vou deixar como negrito. O tamanho tá 13, eu vou colocar um pouquinho maior, vou colocar em 24. Ok. Então, eu já tenho aqui o meu rótulo, o meu label. E eu posso também clicar nele e arrastar para falar, olha, eu quero que fique aqui. Ah, não, eu quero que fique aqui. Vou deixar aqui em cima. Tudo bem? Poderia trocar a cor também, mas vou deixar o pretinho ali mesmo. Até aqui tudo bem, pessoal? A gente só adicionou como se fosse um íconezinho, né? Só que esse ícone, na verdade, tem um texto. Na frente dele, eu vou adicionar o que eu tenho aqui chamado de Text Field. É um campo de texto. Por que eu estou colocando um campo de texto aqui? Já até selecionei sem perceber.
Por quê? Eu vou pedir o nome e se ele precisa digitar o nome e é um campo de texto, eu preciso fornecer esse campo para ele escrever. Tudo bem? Posso aumentar, eu quero que o campo de texto tenha esse nome. E nas propriedades, deixa eu ver, eu não quero texto nenhum, ou poderia colocar aqui, né, uma dicasinha para o usuário, digite seu nome. Ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando, né? Então, olha só, continuo tendo o meu menuzinho aqui, e agora eu tenho um label e um campo de texto. Eu consigo agora digitar o meu nome aqui. Por enquanto, as funcionalidades não está acontecendo nada, né? A gente só está possibilitando a entrada de dados. E a gente pode continuar nesse mesmo processo. Deixa eu colocar o mesmo tamanho de fonte, né? Foi 24, se eu não me engano. Pronto, só para ficar no mesmo tamanho, os toques. Mas vamos lá. Eu quero nome, aí eu posso fazer a mesma coisa. Olha, além de nome, eu quero que o usuário digite o CPF. Beleza, mas vou aumentar o tamanho da fonte também. Quero que a fonte seja 24 em negrito. Dá até para eu centralizar, não, alinhar, né? Aí, pessoal, de novo, é criatividade, que é uma coisa que eu não tenho muito. Vocês vão fazer muito melhor do que eu. Um text field novamente alinhado aqui. Vou tirar vou tirar o texto para ficar vazio e vou só aumentar o tamanho da fonte, ok? E vou aumentar também o tamanho aqui. Acho que a gente consegue até adicionar máscara. Eu não lembro aonde que é, mas eu mostro para vocês na aula que vem. O máscara seria o quê? Vocês já utilizaram? Provavelmente já. Sites onde vocês vão digitando o CPF e ele já vai colocando o ponto e o traço. Esse esquema de já ir colocando, o usuário digita só o número, mas ele já faz uma formatação na string, né? Já vai adicionando ponto e traço. Por exemplo, telefone, adiciona parênteses, pode adicionar traço. A gente consegue fazer isso também. Tudo bem? É chamado de máscara. Mas vamos lá, eu já dou uma olhadinha aqui para ver. Mas enfim, nome, CPF, e a gente pode continuar nisso, né? Vou colocar agora aqui que vai ser, cadê o texto? Vai ser o RG, só vou aumentar, não quero cor não, eu quero a fonte. A fonte vai ser 24 em negrito, só para ficar tudo igual. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Até, ó, Ctrl C, Ctrl V funciona também. Pessoal, o meu design tá péssimo. Mas é só para mostrar para vocês o que nós temos de componente, como que eu faço para elaborar isso, né? Para ir montando. Novamente, se eu colocar para executar, só para a gente ver também, eu tenho o que seria o início de um formulário. Tudo bem? Tudo a gente consegue ir modificando. Então, se eu quero um campo maior ou menor, o tamanho da fonte, tanto dos rótulos quanto do campo de texto. E, só para a gente finalizar, eu já poderia deixar o meu layout, né? Esse layout horrível, mas já meio que elaborado aqui, eu posso adicionar botões. Posso colocar um botãozinho aqui e esse meu botão vai ter, cadê o texto? Sei lá, cancelar. Cancelar. Eu vou aumentar. Pessoal, a mesma coisa. Se eu seleciono o componente, eu posso modificar a fonte, eu posso modificar a cor de fundo, dá pra gente colocar ícones também. Tudo bem? E vou dar um Ctrl C, Ctrl V já para ter a mesma configuração. E vou colocar que esse meu botão vai ser o meu botão cadastrar. Cancelar, cadastrar. Poderia ser um OK e... Enfim, né? Daí é tudo que vocês quiserem, a criatividade de vocês. E
Run File. Pra gente ter o nosso primeiro formulário. Nossa, gente, mas tá muito torto. Pera aí, deixa eu só arrumar esse alinhamento. Eu acho que tá torto ainda, né? E Run File. Tá estranho ainda, né? Mas deu para vocês verificarem. Então, posso fazer o meu formulário com todos os labels, todas as caixinhas de texto e os meus botõezinhos. Só que percebam que são componentes que ainda não definem nenhuma funcionalidade. E isso nós vamos ter que programar. Tudo bem? Mas é tranquilinho também. Tudo bem, pessoal, até aqui? Deixa eu voltar. Maravilha. Eu não vou me estender além disso, mas na próxima aula a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só conversar com vocês, né? Quando nós temos essa nossa janela, novamente executar aqui só pra gente conversar um pouquinho, nós temos a nossa janela principal, certo? Quando eu clicar, por exemplo, em cadastrar dono, nós esperamos que abra pra gente aqui dentro um formulário para cadastrar o dono, que até seria isso, né? Tá faltando outros detalhes aqui, mas seria esse o ponto inicial. Só que, quando eu clicar em cadastrar e escolher a opção animal, eu espero que essa minha tela seja recarregada com um formulário voltado para o cadastro do animal. A mesma coisa quando eu quiser editar o dono, vai ter que aparecer aqui dentro o conteúdo que eu vou elaborar para fazer a edição de um animal ou de um dono. A mesma coisa para listar, tudo bem? E informações, então eu quero que apareça aqui, tudo bem? Para isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar. Ao invés de direto na janela a gente colocar um painel e já começar a montar o conteúdo que vai aparecer no painel nessa janela, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar, só mostrando para vocês, só dando um spoiler aqui. Nós vamos começar a trabalhar com uma nova, né, dentro de tela, novo, JPanel Form. Por exemplo, tela, cadastro, dono. E o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai montar o formulário que vai ser carregado quando a opção for cadastrar dono. Depois nós vamos criar uma nova, de novo, JPanel Form, que é um painel, que vai ser a tela, cadastro animal, porque são conteúdos diferentes. E o que a gente define, então, a partir da tela principal? Olha, quando o usuário clicar em cadastrar dono, eu preciso colocar aqui dentro da janela o quê? A tela de cadastro dono. E quando for a opção animal, a tela de cadastro animal. E assim por diante. Daí a gente vai montando painéisinhos diferentes que, dependendo da opção do usuário, ela vai puxar uma ou outra para ser exibido. Tudo bem? E daí desse jeito fica organizadinho o nosso código. Tranquilo até aqui, pessoal? Partes de uma tela. Tem também, Camila, por exemplo, no que a gente... Deixa eu voltar. Não sei por que eu parei o compartilhamento. Mas, a gente vai ver que, por exemplo, aqui, nesse caso, a minha tela principal, eu consigo modificar, na verdade eu posso, né? Uma opção minha. Eu poderia falar que esse meu painel que vai ser alterado, vai ocupar só esse pedacinho da tela. E eu poderia deixar um painelzinho aqui em cima, fixo, por exemplo. Deixa ele fixo aqui. Sei lá, vou colocar só um detalhezinho, um label aqui, um labelzão. Posso colocar, por exemplo, um ícone, posso colocar qualquer coisa. Então, vai ser a parte fixa da minha tela. Além do menu também, que vai ficar fixo, nesse caso. Deixa eu colocar para executar. Então, olha só,
Eu consigo fazer uma divisão. Pessoal, tá horrível, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Eu poderia dizer que essa parte aqui de cima vai ficar sempre fixa. E conforme as escolhas forem acontecendo aqui no menu, eu vou modificando apenas essa parte do painel. Tem como eu fazer isso também. Sem, nossa, dá. Aí aqui o céu é o limite mesmo, né? Dá pra fazer tudo que vocês quiserem. Aí é só a gente ir novamente montando bloquinhos. Qual que é o bloquinho que eu quero na janela? Aonde que eu quero mexer conforme a opção do usuário? Mas dá sim. Respondi sua pergunta, imagina. Eu que agradeço. Então, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão um pouco atarefados nessa semana, demoraram até para entrar na aula de hoje, mas para a próxima semana, até porque a semana que vem é a semana anterior à entrega do projeto parcial de vocês, eu queria que vocês pensassem nos menus que vão ter no programa. Qual seria a separação de menuzinhos? Como que vocês querem elaborar isso? E já comecem a implementar. Tudo bem? Se vocês tiverem pelo menos isso, né? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar só agora o NetBeans. Se vocês conseguirem, né? Por favor, consigam elaborar pelo menos essa estrutura do menu, o que eu tenho em cada uma das opções, o que eu vou ter de cadastro, edição, listagem. Tudo bem? Porque daí a partir daí a gente consegue identificar, olha, qual que é o painelzinho que eu preciso montar para fazer, no meu caso, o cadastro animal. Tá, então eu preciso de cadastro animal, cadastro de dono. Depois eu preciso de uma tela que vai ser a edição de cadastro e dono. Tudo bem? A gente já consegue fazer um mapeamento melhor do que nós precisamos de interface gráfica para compor todo o sistema. Tudo bem? Então, tarefa de vocês dessa semana. Espero que a parte anterior já esteja pronta, que é a representação dos dados do sistema, né? Os dados que vocês vão armazenar do sistema de vocês. E agora nós precisamos fazer, então, as telinhas de interação. Porque depois a gente vai fazer a junção disso. O nosso botãozinho aqui, cancelar, que por enquanto está só de enfeite. Deixa eu colocar só um pouquinho para cima. Aí. O nosso botãozinho aqui, cancelar e cadastrar, por enquanto tá só de enfeite, mas eles vão ter exatamente a opção do quê? Quando eu clicar em cadastrar, eu preciso pegar o nome, o CPF, RG, colocar no objeto dono e posso limpar também os campos, né? Para um novo cadastro. O cancelar, sei lá, poderia limpar os campos ou voltar para alguma tela específica. Mas para isso a gente precisa ter mapeado quais são as operações e a forma também como o usuário vai interagir com o sistema. Certo, pessoal? Deixa eu parar a gravação aqui.